Sindicato Médico denuncia ao Ministério Público superlotação nos postos psiquiátricos da capital. Transtorno na região metropolitana. Pane em caminhão bloqueia a BR-116 durante 8 horas. Mais de 80% dos motoboys de Porto Alegre ainda não passaram por curso de capacitação exigido por lei. O prazo termina em 10 dias. Motoboys que não realizarem o curso de qualificação podem ser multados em R$ 191 e ainda ter o veículo retido. CE garante que Porto Alegre não corre riscos de ficar sem energia elétrica durante a Copa do Mundo de 2014. Veja também, Rio Grande do Sul tem 6 novos casos de dengue confirmados. E ainda a previsão do tempo para os próximos dias. Agora, no Ubra Notícias. Boa noite. O Simers vai denunciar ao Ministério Público a superlotação em 2 postos de Porto Alegre que atendem pacientes psiquiátricos e dependentes químicos. Hoje, o sindicato vistoriou o postão da Cruzeiro e foi impedido de entrar no postão do IAPI, na zona norte da capital. Tratam mal, não deixam a gente enxergar eles. Eu chego para perguntar. Eu chego para perguntar sobre o meu filho. Eles me empurraram, tratam a gente mal. A gente não é chinelo. A gente precisa do SUS, mas não é vagabundo. Este é o desabafo de quem precisou recorrer ao atendimento do posto psiquiátrico. O filho de Silvana, de 22 anos, entrou no postão do IAPI, na Zona Norte, no último sábado de forma voluntária. Com 30 pacientes para 15 leitos e apenas 2 médicos, ele foi transferido para o Hospital Parque Belém. Desesperada, ela contou que o filho sofreu maus tratos e teve os pertences extraviados dentro da unidade. Eu tento chegar na janelinha, o pessoal me empurra, bate a janelinha, eles não deixam ninguém ver. Desde sábado eu venho ficar aqui para ver se eu consigo ver meu filho. Eles não deixam ver ninguém. Chegou uma moça alterada hoje, eles amarraram e bateram. Tudo isso eu vi. A equipe do Simers foi impedida de vistoriar a unidade e um atendente do SAMU tentou impedir o trabalho da imprensa. De acordo com o relato de funcionários, os pacientes sem leito estavam acomodados no refeitório. Pela manhã, em visita ao postão da Cruzeiro, foram encontrados pacientes dormindo no chão. Eu não consigo entender o porquê de negar saber a situação, né? Porque isso é uma situação pública, não é um problema do posto, a questão da superlotação. O problema é de gestão, a prefeitura tem que resolver isso aí. Não, o posto não tem como resolver, porque como não consegue dar conta da demanda, né, que vem da cidade, a culpa não é do posto em si, a culpa é da gestão que não propicia uma rede de atendimento de atenção básica e nem de leitos hospitalares suficientes. O Sindicato Médico estima que em 20 anos o número de vagas no SUS em Porto Alegre teve uma queda de até 60%. Além disso, a superlotação dos hospitais deixa os postos na mesma situação. Por lei, uma espera que não deveria passar de 72 horas pode chegar até 1 semana. Agora, o sindicato deve recorrer ao Ministério Público para tentar resolver o problema da superlotação. A gente tem tentado conversar com a prefeitura a respeito da situação do atendimento da emergência da psiquiatria aqui em Porto Alegre. Protocolamos várias vezes ofícios para fazer uma conversa com a prefeitura e a resposta que a gente teve é que a prefeitura estava tomando providências. Bom, no entanto, as providências que a prefeitura se tomou são insuficientes, porque a situação tem se agravado. Então, como a gente não consegue mais conversar com a prefeitura, a gente está indo ao Ministério Público. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre prometeu se manifestar sobre o assunto, mas até o momento a nota oficial não foi divulgada. Mais um teste de paciência na BR-116 em Canoas. Foram 8 horas de pista interditada e um congestionamento de 10 quilômetros. Uma pane num caminhão que transportava uma carga de quase 500 toneladas bloqueou no início da madrugada o trecho na rodovia, na região central da cidade. Os motoristas que trafegavam por um dos trechos mais movimentados da região metropolitana sofreram ainda mais com a lentidão a partir do início da manhã, devido ao aumento dos veículos na BR. O trânsito ficou interrompido depois que este caminhão, que transportava um transformador elétrico de Esteio para o porto da capital, teve problemas mecânicos próximo ao conjunto comercial de Canoas. A cabine precisou ser removida.
A faixa central da BR-116 ficou bloqueada porque 2 dos 3 equipamentos que puxam a carga sofreram uma pane mecânica. O incidente aconteceu por volta das 2 horas da madrugada e trouxe muitos transtornos, principalmente para os motoristas que se deslocavam no sentido interior capital. Nas primeiras horas da manhã, o congestionamento chegou a quase 10 quilômetros. Os caminhões que puxam esta carga de quase 500 toneladas precisam 2 caminhões, tá? Quebrou um deles. Tinha um terceiro, reserva, que se somou ao comboio para poder fazer esse rebocamento. Quebrou o segundo caminhão. Ficou somente um. Não tem condições de um caminhão só puxar todo esse peso. Está se aguardando. Daí, o que aconteceu? Está se aguardando o conserto de um deles ou a chegada de um 4º caminhão para que possa fazer esse deslocamento. Muitos motoristas tiveram que encontrar caminhos alternativos. A rua Domingos Martins, um dos acessos à BR-116, ficou mais movimentada do que é normalmente. Além da Polícia Rodoviária Federal, agentes de trânsito orientavam o tráfego. Por pouco, o Rafael não perdeu o compromisso. Mesmo de moto, ele ficou meia hora parado na rodovia. Todo dia eu vou para Porto Alegre, tenho horário para chegar. Cada dia é pior, né? Tu perde tempo, tu perde dinheiro, tu perde, teus compromissos atrasam tudo, né? Aí tu tem que conviver com isso todo dia, né? O pessoal que está indo, eu que tenho uma empresa para pegar uns documentos agora, eu vou chegar lá 10, 11 horas da manhã lá. Isso que eu estou de moto ainda, porque eu venho lá de Novo Hamburgo, não tem nem cabimento um troço desse. Depois de mais de 8 horas de bloqueio, o trecho foi liberado. No final da manhã, o caminhão foi removido para uma área próxima ao viaduto da Metrovel. A CE garante que não há riscos de Porto Alegre ficar sem energia suficiente para atender a demanda na Copa de 2014. A Agência Nacional de Energia Elétrica apontou as obras na capital gaúcha como as mais atrasadas do país. A subestação Ipiranga, no bairro Santana, e a Menino Deus, ao lado do estádio Beira-Rio, estão entre as estruturas que estariam atrasadas. Para a ANEEL, a situação das sedes da Copa do Mundo é preocupante. O relatório aponta que a chance de faltar energia durante a realização da Copa do Mundo do Brasil em 2014 é real. Para a Agência Nacional de Energia Elétrica, a única forma de evitar isso é acelerar o cronograma de obras com urgência. A CE, responsável pelas obras no estado, afirma que esse levantamento foi baseado nos prazos estabelecidos para a realização da Copa das Confederações. Porto Alegre foi descartada dessa competição. Nós estávamos com uma agenda com prazos definidos para a Copa das Confederações. Como não ocorreu, nós tivemos mais prazo para desenvolver, conseguir novos financiamentos, conseguir novas linhas para a realização dessas obras, o que fez com que também os custos dessas obras fossem menores. O presidente da CRS garante que todas as obras vão estar prontas até fevereiro de 2014. A grande parte dessas obras já estão em andamento, inclusive, a grande maioria delas já está em andamento, outras já com processo licitatório em andamento e são obras de curto prazo, em torno de 6 a 8 meses de realização. Então, estamos muito tranquilos. O investimento em obras de energia elétrica destinadas à realização dos jogos na capital chega a 250 milhões de reais. A seguir, Rio Grande do Sul tem 6 novos casos de dengue confirmados. E ainda, contêineres de lixo são monitorados em Canoas. Nós já voltamos. Estão abertas as inscrições para o programa de voluntariado do governo federal para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. 7.000 pessoas devem ser selecionadas para atuarem na cidade sede. Para participar é preciso ter no mínimo 18 anos de idade, residir no Brasil e ter disponibilidade de horário. Os interessados devem se inscrever pela internet.